Olá, seja muito bem-vindo ao canal Boas Novas Shalom. Você consegue imaginar uma pessoa doce e amável proferindo palavras de maldição, palavras de juízo contra uma cidade a qual ele teve um convívio muito amistoso e um convívio de muita tranquilidade, muita paz com esses moradores? Não, eu também não consigo imaginar uma pessoa assim proferir tais palavras. Mas pasme, o próprio Senhor Jesus foi quem proferiu palavras sentenciosas a 3 cidades, das quais ele passou cerca de 70% do seu ministério. A cidade de Coroazim, Betsaida e a cidade de Cafarnaum. A última, ele morou por cerca de quase 2 anos nessa cidade. Pois é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você neste momento. Então fica comigo e vamos entender o que aconteceu para que Jesus proferisse tais palavras endereçadas a estas cidades. Para começar, nós vamos ler o texto sagrado que está registrado no livro de Mateus. O capítulo é o de número 11, a partir do versículo de número 20. Está escrito desta forma: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operara a maior parte dos seus milagres, o que se não haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Coroazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se houvesse operado os milagres que em vós se operaram, a muitos elas teriam se arrependido em saco e cinza. Contudo vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Versículo 23 diz: E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o Hades descerás, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vós outros. Ok, meus queridos. Palavras duras, irmãos, proferidas pelo Senhor Jesus, a cidade de Coroazim, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum. A Bíblia Sagrada nos diz no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que após João ser preso a mando de Herodes Antipas, que era o Herodes que comandava a província da Galileia. E assim que João foi preso, Jesus resolve sair daquelas terras. E ele vai até o eixo dessas 3 cidades. Eram cidades muito próximas. Coroazim ficava a cerca de 3 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E o nome de Coroazim significa lugar de bosque. Eu não sei, talvez seja um lugar muito bonito, mas a atividade principal de Coroazim, além do comércio, que era livre, ela ficava também numa rota comercial, era a pesca, né, irmãos, por se tratar dessas cidades ficarem bem próximas ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia. E essas cidades, então Jesus vai e reside e fixa a residência na cidade de Cafarnaum. Essas cidades formavam um triângulo que nós pregadores chamamos de triângulo evangélico, porque é o triângulo onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, como eu disse no início. Jesus sempre circulava por essas 3 cidades. Ali foi presenciado a maior parte dos milagres de Jesus. Nesse eixo, Jesus curou a filha da mulher Ciro-Fenícia, ele curou o cego, ele curou o endemoniado, ele curou o paralítico, ele curou a sogra de Pedro. Jesus realizara inúmeros milagres nessa região aí. E outra coisa, amados, a maioria dos seus discípulos, uma grande parte dos seus discípulos também vinha dessas cidades ali. Como, por exemplo, o caso de André, Filipe e Pedro eram de Betsaida. Eles eram nascidos em Betsaida. Então Jesus, né, os chamou ali, e tinha Mateus, que era um cobrador de impostos, que também fixava ali na cidade de Cafarnaum, por ser ela uma cidade alfandegária. Ali tinha uma coletoria de impostos, foi onde Jesus encontrou-se com Mateus ali cobrando imposto. E os demais apóstolos, né, eram pescadores, Filipe, Pedro,
André eram pescadores ali que ficavam ali juntamente com seus pais ali nas atividades de pesca, e Jesus tinha um convívio muito próximo com eles. Inclusive, até parte da família de Jesus residia ali também na cidade de Betsaida. E então, amados, Jesus, por ter ali um convívio muito próximo com essas cidades, naquele dia ele resolve lançar em rosto, ele resolveu proferir palavras de juízo contra essas 3 cidades. Elas são chamadas na Bíblia de 3 cidades impenitentes, ou seja, penitentes quer dizer pessoas que não se arrependem, pessoas que sempre estão com seus corações endurecidos. E Jesus, irmãos, ele, apesar de ter um convívio muito amistoso naquelas cidades, por elas terem aberto as portas para Jesus, ele tinha ali, ele gozava de um certo prestígio de amizade, né, dos moradores daquela cidade. Você pode ver, numa de suas operações ali, ele curou a filha do chefe da sinagoga, que é chamado Jairo, né? Ela também residia na cidade de Cafarnaum, e a sua filha, ela faleceu, Jesus foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. E no outro episódio também, um centurião romano, cujo servo estava moribundo, né, estava para morrer, e Jesus também curou o servo do centurião. Tudo isso foi feito ali na cidade de Cafarnaum. Então as autoridades tinham por Jesus um certo respeito naquela cidade. Mas isso não foi suficiente para que aquelas 3 cidades escapassem, amados irmãos, do juízo de Deus, proferido por Jesus naquele momento. Porque por Jesus conviver, amados, naquela cidade ali, durante cerca, né, de maior parte do seu ministério, ele conhece o coração dos homens, então ele sabe a intenção de cada um, amados. Uma certa feita, Jesus proferiu para os fariseus que os corações, eles louvavam com seus lábios, mas o coração estava longe dele. E a cidade de Cafarnaum, a cidade de Corazim, Betsaida, eram cidades, amados, que estavam tão acostumadas com a presença de Jesus, com os milagres de Jesus, com as operações de maravilha de Jesus, mas eles não estavam preocupados com o arrependimento, com o conserto, com a reconciliação e com a aproximação de Deus. Eles achavam que, por eles fazerem parte da nação israelita, por eles terem ali a Torá a seu favor, por eles terem ali um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, eles não precisavam de arrependimento. E nos dias de hoje, amados, isso para nós é uma lição muito importante. Quantas pessoas, às vezes, estão confiando por fazerem parte de uma grande denominação, por fazerem parte de um clero espiritual aí, eles acham que já está tudo certo, está tudo resolvido, que não precisam se reconciliar com Deus. Não, eu faço parte da religião tal, e isso já é suficiente. Não é suficiente, amados. Todo homem precisa ter um encontro pessoal e real com Deus. Porque só existe, amados irmãos, 2 formas do seu pecado, da sua situação diante de Deus ser tratada com Deus, ou no Calvário ou no inferno. E aí, amados irmãos, cabe ao homem escolher esses 2 lugares, um desses 2 lugares, para se encontrar com Deus e para ter ali, amados irmãos, a sua situação definida. No Calvário, amados, ainda é a melhor opção, porque no Calvário existe perdão, no Calvário existe misericórdia, no Calvário existe uma possibilidade enorme, porque ali o amor de Deus está sendo derramado em favor de cada um de nós. Mas, amados irmãos, se nós deixarmos para aquele dia, para o dia do acerto de contas, eu digo para você que não haverá uma segunda oportunidade. E Jesus, amados, ele foi bem enfático quando ele disse para Corazim e Betsaida que haveria ali no juízo graus diferentes de punição. Quando ele disse que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles, porque se Sodoma e Gomorra, se em Tiro e Sidom houvesse sido praticado os milagres que foram praticados ali em Betsaida, em Corazim, há muitos eles já teriam se arrependido e aquelas cidades não teriam sido destruídas por causa
do pecado, da incredulidade do coração daqueles homens. A cidade de Tiro, amados, era uma cidade muito pagã. O paganismo imperava na cidade de Tiro. E eles tinham também um complô contra Israel, porque em muitas oportunidades eles vendiam os israelitas como escravos para outras regiões ali. E isso fez com que Deus irasse contra aquela cidade e proferisse através dos profetas Isaías, através do profeta Ezequiel, várias sentenças de maldição para aquela cidade de Tiro. Inclusive, numa delas, ele disse que as suas edificações seriam derrubadas e seriam lançadas, as suas colunas no mar, seria o lugar de pescadores secarem as suas redes. E a gente pode ver, irmãos, essa profecia se cumprir com veracidade nos dias de hoje, porque é cerca de menos de 20 anos, parece, após Ezequiel proferir a sua profecia, o rei Nabucodonosor invade a cidade de Tiro e começa uma destruição da cidade. Cerca de 300 anos mais tarde, Alexandre, ou 200 e poucos anos mais tarde, Alexandre o Grande, ele adentra a cidade e termina o serviço que foi começado por Nabucodonosor, onde ele pega as colunas da cidade e lança tudo no mar. E nos dias de hoje, mais ou menos, aquelas colunas são feitas como lugar para os pescadores secarem as redes, como estava registrado na profecia de Ezequiel. Então, amados, Deus ele não fala em vão. Se ele proferir uma palavra de sentença sobre a vida de alguém, amados, se eu queira não, a palavra vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Jesus foi bem enfático quando ele disse para aquelas cidades que no dia do juízo haveria menos rigor para elas do que para as demais cidades que no passado foram destruídas, sem terem tido a oportunidade que elas tiveram. A oportunidade que elas tiveram, irmãos, é que Jesus estava pessoalmente ali, fazendo milagres e maravilhas, curando enfermidades, toda a sorte de moléstias que aparecia, Jesus curava. Jesus estava ali salvando pessoas, como ele salvou, né, Filipe, André, Pedro, e fez deles pescadores de homens. A população teve a oportunidade, mas o Filho de Deus estava presente ali, mas eles não se aperceberam disso. Talvez, irmãos, nas reuniões que Jesus participava, que Jesus estava presente, pregando, ministrando, talvez os amigos ali da cidade chegavam e diziam: olha, Jesus, gostei muito do culto hoje, e amanhã pode fazer um trabalho lá em casa, pode pregar lá na minha casa, lá vai ser bom, vamos fazer um almoço. Talvez as pessoas estavam assim, irmãos, tão amistosas com Jesus, que eles recebiam bem Jesus nas suas casas, eles tratavam Jesus bem, né, onde Jesus estava. Porém, amados irmãos, isso é um grande perigo. O sincretismo religioso. Tem muitas pessoas que são amigos dos pastores, amigos dos crentes. Porém, amados irmãos, eles acham que a sua situação está muito bem como está. E isso é que é o grande perigo do homem. É não se atentar para a situação espiritual da sua alma. A condição espiritual que cada um de nós se encontra diante de Deus. O homem é indesculpável, amados. Porque todos nós, a Bíblia diz que haverá de dar conta de si mesmo a Deus. Deus, irmãos, ele é aquele que nos chama para o arrependimento. Mas naquele dia, ele não vai ter essa oportunidade. Ele não vai estar mais chamando ninguém ao arrependimento. Naquele dia, amados irmãos, ele virá para sentenciar. A espada nas mãos significa a sentença de Deus sobre a vida daqueles que desobedeceram, aqueles que negligenciaram o seu chamado de arrependimento. Irmão, Jesus disse que se aquelas maravilhas que estavam sendo feitas ali diante daqueles homens, se tivessem sido pregadas naquela cidade de Tiro, de Sidom, eles se arrependeriam de forma bem humilhante, né, com cinza na cabeça, vestidas de saco, e não seriam destruídas. Mas elas não tiveram essa oportunidade, porque Jesus não esteve pessoalmente lá ministrando a eles, mas Jesus estava ali, irmãos, pessoalmente ministrando. Ele diz que terá mais rigor para eles. Irmãos, para mim e para você, que hoje tem a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, que tem tantas ministrações sendo feitas a nós, e se o nosso coração se tornar indiferente quanto ao Evangelho, irmãos, haverá mais rigor para nós do que para outros que talvez não tiveram as oportunidades que nós estamos tendo.
Quantas pessoas, né, irmãos, do passado não tiveram uma oportunidade que hoje você tem? Talvez tenha uma igreja bem perto da sua casa pregando o evangelho e você acha assim, poxa, esses crentes são chatos. Todo dia falam a mesma coisa, todo dia é a mesma ladainha. Mas eu quero dizer para você, amados irmãos, que isso é a mesma coisa que aconteceu com a cidade de Cafarnaum, com a cidade de Betsaida e com a cidade de Coroazim. Todos os dias Jesus estava ali pregando o evangelho para aquele povo, irmãos. Como dizia o profeta Isaías, está registrado lá no início do livro de Mateus também. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, a Galiléia dos gentios. O povo que assentava na escuridão viu uma grande luz, e para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Irmãos, Jesus estava ali ministrando a Galiléia dos gentios. Aquela região ali, irmãos, onde Jesus habitou por cerca de 1 ano e 8 meses, e ministrou todos os dias na sinagoga, nas praças, no barco, ou nas casas das pessoas. Era uma região, amados, que era discriminada pelos judeus da Judéia, porque aquela região era uma região que tinha muita miscigenação racial. Os judeus daquela área não eram considerados uns judeus puros. Tanto é que as pessoas, quando Natanael ouviu a pregação, os discípulos disseram, olha, Natanael, vem cá ver, nós achamos o Cristo, aquele que os profetas falavam. Natanael olhou e falou assim, de onde ele é? Lá da Galiléia. E falou assim, ixi, será que pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Porque a Galiléia era um lugar marginalizado. Era um lugar, amados irmãos, que era como se fosse aquela periferia, ralé. Né? Os judeus lá da Judéia acreditavam que os judeus da Galiléia não eram judeus puros, eles eram judeus com mistura de raça. Eram povos que haviam se misturado, infiltrado no meio dos judeus e contaminado, feito aquela miscigenação racial. Portanto, irmãos, eles eram vistos com muito desprezo pelas pessoas. E Jesus falou, né, nas profecias lá no livro de Isaías que o povo que assentava na região da sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus estava pessoalmente ali, a luz estava ali, trazendo para eles uma palavra de aceitação, uma palavra de arrependimento. Porque o homem, irmãos, ao homem é dado esse privilégio de se arrepender dos seus pecados e de manter uma íntima comunhão com Deus. E Jesus se volta para uma cidade a qual ele morava, que é a cidade de Cafarnaum. Aquela mesma cidade que quando ele adentrou no sábado ali na sinagoga, ele pegou o livro, nas mãos e leu a passagem do capítulo do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar para os cativos, os oprimidos, né? Anunciar liberdade aos cativos, aquelas pessoas que estão oprimidas, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele ministrou, amados irmãos, diversas vezes naquela sinagoga. Ele assentou-se junto aos olhares atentos das pessoas, na cadeira de Moisés, que é uma cadeira que os judeus acreditam que somente o Messias se sentaria nela quando viesse. Amados, então Jesus ele se volta para aquela cidade, logo após proferir a sentença da cidade de Betsaida e de Coroazim, ele se volta para aquela cidade de Cafarnaum e diz: e tu, Cafarnaum, que te levaste até os céus, serás abatido até o Hades. Ele toma até essa palavra emprestada lá da mitologia grega, né, que a palavra Hades vem da mitologia grega. Outras Bíblias dizem até o inferno. E ele diz que aquela cidade seria abatida até o inferno, porque haverá menos rigor naquele dia para Sodoma, que se tivesse ouvido os sinais e maravilhas que foram pregados e feitos ali na cidade de Cafarnaum, elas teriam se arrependido. Cafarnaum significa aldeia de Naum, porque era referente ao profeta Naum, que se acredita que era natural daquela cidade de Cafarnaum. Amados, Jesus ele volta-se, ele anuncia os pecados daquelas 3 cidades, mas ele fala em particular com Cafarnaum, porque em Cafarnaum ele realizou a maior parte dos seus milagres. Foi em Cafarnaum que Jesus curou o paralítico, foi em Cafarnaum que ele ressuscitou a filha de Jairo, foi em Cafarnaum que Jesus curou o servo do centurião, foi em Cafarnaum que Jesus curou o cego. Em Cafarnaum ele curou um endemoniado, ele fez diversos milagres em Cafarnaum. Mas sabe qual foi o maior pecado da cidade de Cafarnaum?
em relação às demais cidades onde Jesus esteve pregando, Cafarnaum ele habitou. E a cidade de Cafarnaum, irmãos, o pecado deles pode-se chamar que seja o pecado da indiferença. A indiferença, amados irmãos, que eles tiveram para com o Filho de Deus. O Filho de Deus estava ali pessoalmente e eles não se atentaram para isso. Ficaram, amados irmãos, ocupados com tantas coisas. Nos nossos dias, um poeta muito famoso escreveu uma frase que a vida é algo que acontece enquanto nós estamos ocupados fazendo outros planos. E foi justamente isso que a cidade de Cafarnaum estava, fazendo outros planos, talvez para elevar ainda mais a sua estrutura, né? Porque Jesus profere que eles tinham uma ostentação muito grande, eles queriam ser elevados até o céu. Eles talvez muitos buscassem a fama, muitos talvez buscassem ali uma certa aparição ali no meio do cenário político, porque a cidade de Cafarnaum ela era muito estratégica, mas era uma cidade que ficava na rota comerciária. Então, todas as nações que te passassem por Israel tinham que atravessar aquela rota, pagar imposto ali. Então, era uma cidade cosmopolita, mas tinha diversificação de raças ali. Você virava uma esquina, tinha um estrangeiro, virava outra, tinha outro estrangeiro. Então, era uma cidade que tinha contato com diversas etnias sociais. E Jesus falou disso, amados irmãos. Olha, Cafarnaum era uma cidade indiferente à pessoa de Jesus. Era muito amiga de Jesus. Por exemplo, eu quero conjecturar aqui. Jesus, talvez, onde Jesus estava, amados irmãos, era sempre aquela multidão que o apertava, que sempre estava com ele cantando, né? Orando e dando louvores a Deus. Então Jesus, talvez, irmãos, quando passava nas ruas ali de Cafarnaum, e porventura se trazendo cá para os nossos dias, né, irmãos, usando uma figura de linguagem que os irmãos vão entender bem. É como se fosse nossos dias hoje, se Jesus passasse nas ruas e se porventura tivesse uma mulher ali cuidando dos afazeres da casa, ou talvez passando uma roupa, e de repente ela escutasse lá fora aquele barulho de uma multidão, e o menino corria para a janela para ver, e ela falava com o filho assim: olha, filho, o que está acontecendo aí fora? O menino falava com a mãe: não, mãe, não é nada não, é Jesus que lá vai passando ali. Ah, tudo bem e tal. Então, amados, eu não quero dizer que isso é o que estava acontecendo, porque não está registrado dessa forma, com essas palavras, mas dá-nos a entender que era essa a reação das pessoas ali daquela cidade. Jesus atravessando as cercanias de Cafarnaum, as pessoas estavam tão acostumadas com Jesus, irmãos, assim: ah, é Jesus, né? Então tá bom. Porque geralmente é assim, irmão. Jesus faz um milagre, as pessoas falam assim: ah, milagre bom, né? Valeu, Jesus, isso é ótimo. Mas não estão preocupados com a sua situação diante de Deus. As pessoas não se preocupam, amados irmãos, em mostrar para Deus as misérias do seu coração, a romper com os baals, com os baalins, com todo tipo de idolatria que o povo de Cafarnaum estava comprometido, mas como eu disse no início, o sincretismo religioso estava tomado naquela cidade. Aquela cidade queria andar de mãos dadas com Deus e de mãos dadas com o paganismo, porque foram feitas escavações ali nas ruínas de Cafarnaum e foram encontradas diversas imagens e esculturas de paganismo, até mesmo dentro das sinagogas. Então aquela cidade, irmãos, estava vivendo essa contaminação espiritual. E Jesus, irmãos, não deixou de denunciar esse pecado e disse que haverá menos rigor para Sodoma do que para eles no dia do juízo. Porque o dia do juízo ele vem, amados. Ele vem e ele está próximo. E as pessoas precisam atentar para esse sinal, amados. Jesus Cristo, irmãos, ele falou mais do inferno do que do céu nas suas mensagens. Diversas vezes Jesus ministrou e falou com o homem sobre a preocupação que o homem deve ter com o seu destino final. Porque só existem dois destinos finais para o homem, amado. Ou o homem se encontrará na presença de Deus, ou ele será lançado no inferno. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno, e junto com eles todas as nações que se esquecem de Deus. Irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. A lição que não vou dizer Sodoma, a lição que Cafarnaum nos ensina é muito importante, irmãos. As outras duas cidades nos falam da dureza do coração,
da falta de arrependimento. Mas a cidade de Cafarnaum tem algo mais. A indiferença, meus irmãos. A indiferença é um pecado terrível, porque Jesus está presente ali, as pessoas querem tratá-lo como uma pessoa qualquer. Quantas pessoas não estão atentas, irmãos, à presença de Jesus, o coração deles sempre batendo na porta, como diz aquela palavra no livro de Apocalipse, que diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus está batendo do lado de fora, do lado de dentro você abre se você quiser. Mas não há mais tempo para nós ficarmos indiferentes à presença de Jesus. É hora, irmão, de nós decidirmos de que lado nós estamos. Tem muita gente que quer dar uma tese: eu estou em cima do muro, eu não estou nem de um lado nem do outro. O perigo de você estar em cima do muro é que você só cai para o lado de fora. E você não deve permanecer em cima do muro, você tem que tomar uma posição. Porque aqueles que ficam em cima do muro, irmão, a tendência é cair sempre para fora, nunca para o lado de dentro. Então a cidade de Cafarnaum nos ensina essa grande lição, para que nós, irmãos, tenhamos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e não sermos indiferentes da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, irmãos, ele está fazendo sinais e maravilhas. Nós somos prova viva de que Jesus, ele quer salvar o homem. Ele estendeu as suas mãos para cada um de nós. Somos testemunhas, irmãos, de todo o amor que Jesus derrama sobre o ser humano. Nós somos testemunhas oculares, porque Ele fez essa transformação na nossa vida. E Ele quer salvar a humanidade. Você que está meio titubeante, né, cocheando entre dois pensamentos, atenta para essa mensagem, atenta para essas 3 cidades que tiveram um ótimo convívio com Jesus, mas não quiseram se decidir. Talvez você também está mais ou menos parecido com essas cidades. É amigo de Jesus, é amigo do povo de Deus, mas não se decidiu nada a respeito da sua vida. Mas é tempo de você decidir, de tomar uma posição. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que perdoa o pecado do homem. O homem precisa ser perdoado. O homem precisa ser transformado. O homem precisa nascer de novo para que ele possa ter um convívio real com o Salvador Jesus Cristo, para que ele possa ser membro da família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo na terra. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida e esta é a mensagem que eu tenho para você neste momento e que Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.